Tudo bem? Bem-vindo à minha aula 2 sobre peelings para face, né? Dentro da área da estética facial, usado em estética, onde oferecemos o principal é o curso presencial e por isso nós temos muitos alunos que vêm de todo o Brasil e até de fora do Brasil. Então, meu nome é Karen Peretti, eu sou biomédica esteta e esteticista há mais de 30 anos. E esse conteúdo, ele é destinado também aos nossos alunos, tá? Que fazem parte dos cursos que nós oferecemos dentro da área da estética facial. Então, esse treinamento, ele envolve algumas definições de peelings para te ajudar a compreender melhor essa parte teórica e depois, dentro das aulas práticas e presenciais, esses conteúdos serão aprofundados, tá bom? Vamos começar? Então, deixa eu compartilhar minha tela para a gente poder já iniciar. Então, como nós já falamos um pouquinho de pele na aula, na parte um, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os ácidos, né? Então, é bem importante que eu deixe aqui algumas observações. Por exemplo, que a gente tem como objetivo fazer a explicação sobre os agentes químicos esfoliantes, ou seja, os peelings químicos, tá? Que são mais utilizados na estética no dia a dia, sejam eles mais superficiais ou mesmo os peelings com níveis um pouquinho mais avançados, no nível médio, que durante as aulas presenciais você vai, se você for nosso aluno, ou se você já fez ou vai fazer ainda, né? Você vai ter essa noção e a diferença entre esses tipos de ácidos. Então, qual seria a diferença de um ácido para o outro? Então, essa é a proposta nossa aqui dentro deste treinamento, tá? E como esta é uma aula online, nós temos como responsabilidade ocultar algumas informações que são relevantes para que você, se você for uma pessoa que não é profissional, né, não tente fazer em casa, né, como peelings mais profundos, porque infelizmente a gente tem hoje acesso a muitos produtos pela internet e também temos muitos erros de aplicação e aí, com essa questão de livre comércio, sem ter um controle mais aprofundado, você pode se prejudicar. E é o que acontece quando a gente vê dentro da internet, se você colocar lá peeling médio, peeling forte, peeling profundo, você vai ver erros de aplicação, problemas de manchas, e isso tudo tem duas situações. Existem sim profissionais não habilitados que às vezes veem alguns vídeos e já tentam fazer essas aplicações, compram os produtos, né? E acabam tendo problemas. E também nós temos aquelas pessoas leigas que acham que é fácil, porque vêm fazendo, às vezes vem um treinamento, porque os treinamentos são abertos ao público, e acabam achando que é simples, né? E não é simples. Trabalhar com ácidos requer experiência, requer cuidados, e dentro da aula prática, uma coisa que eu mostro bastante para o aluno são exatamente esses cuidados. Quais são os cuidados que você deve ter quando for manipular um ácido ou aplicar? Qual tipo de avaliação, tá? Então, esses ácidos que estão aqui, eles podem ser realizados periodicamente dentro do tratamento profissional para se conseguir uma pele saudável, mais clara, com melhor aparência e apresenta baixos riscos de complicações, podendo ser ainda combinados com outros procedimentos estéticos que nós ensinamos na nossa parte prática.
Então, uma coisa muito importante que não deve ser deixada sem explicação em relação ao pH da pele. Então, nós temos na pele, deixa eu pegar só meu marcador aqui. Nós temos a pele como principal proteção do corpo todo. Então, ela é o maior órgão de revestimento, né? Ela é o maior órgão do corpo e reveste todo o nosso corpo e tem a função de nos proteger. Na nossa epiderme aqui, nós temos uma variedade de camadas, né? Chegando até 15, 16 camadas de queratinócitos, que são queratinas amolecidas, muito semelhantes à cutícula do cabelo, porém, e assim como a cutícula do cabelo, elas têm a função de proteção. E essas células queratinizadas, associadas à glândula sebácea, que a gente tem um folículo piloso, por onde nascem os pelos, né? Nós temos um ósteo também, onde sai o suor, a glândula sudorípara, e uma glândula sebácea, por onde sai a oleosidade, o óleo da pele. Então, quando você acorda de manhã e você passa a mão na sua pele, você vai perceber uma gordura, uma oleosidade. Isso chama-se manto hidrolipídico. Hidro de água, lipídico de gordura. Então, essa hidratação natural que a gente se esforça tanto para remover, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é levantar e achar ruim que está oleoso, oleoso. Isso principalmente acontece quando a pessoa tem a pele bem oleosa. Na verdade, ela é uma proteção da pele e ela também tem um pH, tá? Então, o pH, ele dentro de uma escala, quando a gente estuda pH, ele se divide em zero, de 0 a 7, de 7 a 14, sendo que dentro do pH neutro a gente tem o 7, e abaixo de 7 a gente tem o pH ácido, e acima de 7 a gente tem o pH mais alcalino. Então, quando você vai utilizar um sabão para usar um sabonete líquido, de preferência, porque ele tem um pH mais próximo da neutralidade, você vai remover essa oleosidade natural. E a pele, naturalmente, ela tem um pH aproximado entre 4,5 e 5,5. E esse pH de 4,5 e 5,5, ele está aqui, ó, nessa parte ácida da nossa escala de pH. E sendo ácida, ela tem como função a proteção, porque nós temos diversas bactérias que elas colonizam a nossa pele, elas convivem com a gente. E se o pH for desajustado, não estiver equilibrado, o que que acontece? A gente pode ter contaminação bacteriana, além das respostas de ressecamento da pele, devido ao uso de produtos inadequados, sabonetes, por exemplo, sabonetes sólidos, né? Em pedra, que contém muita soda. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Não vou entrar no mérito aqui, porque a parte de cosméticos ela é bastante extensa, mas o que que eu preciso que você entenda? Que a pele ela tem como proteção um pH ácido. E esse pH fica em torno de 4,5 a 5,5, quase 6, mas é em torno de 5,5 aí. E toda vez que nós utilizamos produtos que sejam muito ácidos ou muito alcalinos, nós vamos desequilibrar esta superfície de proteção, nós vamos remover essa proteção. E no caso da loção tônica, que é uma grande dúvida a maioria das pessoas, a população em geral acha que loção tônica é uma coisa, loção calmante é outra, loção hidratante é outra, e na verdade as loções são são compostas por água destilada, e essa água destilada ela é composta por ácido cítrico, que é o que regula o pH, deixando essa água mais cítrica, mais ácida. E a função dela principal é diminuir e reequilibrar o pH da pele após as limpezas. Seja em casa, seja nós profissionais, após nós utilizarmos produtos alcalinos, né? Nós utilizamos as loções para reequilibrar esse pH, devolver a acidez para a pele e com isso ela não ficar irritada, avermelhada, ardendo, né? E as suas proteções voltarem ao normal.
A própria pele tem o seu sistema de tamponamento, ou seja, ela mesma se autorregula após receber algum produto, seja ele mais forte ou mais fraco, e isso vai depender, logicamente, né, do pH, se for muito baixo, ou se a concentração desse produto for muito alta. Mas vamos pensar aqui no ácido. Os ácidos, eles têm, por lei, no Brasil, que ser produzidos pelas indústrias cosméticas num pH de 3,5. Isso é lei no Brasil. Por que que é 3,5? Porque se ele for um pH mais alto, ele não vai ter tanta ação na pele. Qual seria a ação desse ácido? Acidificar a pele e quebrar algumas estruturas, algumas proteínas de ligação, remover a gordura intercelular, né? E a gente conseguir fazer uma penetração ou mesmo uma descamação para remover a camada córnea envelhecida. Então, essa é a função dos ácidos. Quando eu coloco o ácido, ele vai ter um pH menor do que, por exemplo, uma loção. Então, aqui, ó, eu tenho pele, aqui eu tenho loção tônica e aqui eu tenho o ácido que é produzido no Brasil pelas indústrias cosméticas e eles precisam estar nesse pH. Quando nós trabalhamos com peelings manipulados após um curso de peeling como esse, nós vamos trabalhar com ácidos em pH menores, mais baixos ainda. E isso significa que essa interação desse ácido com a pele vai ser bem maior. E você, como profissional, você deve estar preparada para lidar, ou preparado, né, para lidar com o que vai acontecer após a aplicação desses ácidos. Então, essa é a questão. Não é você comprar um produto e aplicar, isso é fácil, qualquer um faz. Mas você entender qual é o pH desse produto, qual é o tipo de ácido, qual é a ação dele na pele, tudo isso vai ser o que vai ditar os seus resultados após a remoção desse ácido. Entendeu? Então, aqui, quando eu tenho uma imagem que é para somente ilustrativa, porque essa é uma célula das microvilosidades intestinais, né? Então, a gente tem aqui uma proteína que une uma célula a outra. E nessa imagem, a gente tem essa demonstração dessas proteínas de ligação. Quando você recebe um peeling, aplica um ácido na pele, eu vou me dirigir a você como profissional. Quando você aplica o ácido na pele, vão ser quebradas essas ligações de proteínas, e com isso, as células que são unidas, elas irão perder contato umas com as outras, elas têm gordurinha, né? Ceramidas em volta, os corneócitos, elas têm essas proteínas de ligação. Só que como o ácido ele tem um pH mais baixo, ele vai quebrar essas ligações e essas células vão perder a água, a hidratação natural, porque elas perdem esse contato, vão perder óleo, vão se distanciando e vão desidratando. Então, por isso que após 3, 4, 5 dias, você observa que a pele começa a descamar, a descascar, porque a pele, a célula perdeu água e ressecou, virando uma laminazinha, né, de célula mais desidratada. Então, entrando agora um pouquinho nos ácidos, nós vamos entender que existem basicamente quatro categorias de ácidos, e não vou citar aqui formol, não vou citar derivados do fenol, desculpa, do fenol, mesmo porque ele está proibido, a sua comercialização no Brasil, devido às intercorrências que tiveram, né, ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Então, nós vamos aqui falar sobre os principais ácidos utilizados no mercado da cosmética, no o uso dentro de venda livre nas farmácias e também os ácidos que nós utilizamos como profissional, mas que dentro de concentrações mais
fortes e feitos de forma manipulada após a conclusão de um curso de peeling, tá? Então, existem ácidos que vão ter uma interação maior com a pele, porque na nossa pele já existe essa afinidade. Então, a vitamina A, por exemplo, que é um ácido derivado do onde são os retinoides, né, ou retinol, ele é derivado da vitamina A, ele tem 125 evidências científicas de regeneração celular da pele, de estímulo de colágeno, então ele é o único ácido que tem comprovações em relação aos seus benefícios. Por quê? Porque nós temos receptores de membrana celular para a vitamina A e nós produzimos a nossa própria vitamina A também, a nossa vitamina A endógena. E é por isso que você quando faz a aplicação, quando recebe um peeling de ácido retinóico, e a gente sabe que foi um ácido retinóico pela coloração dele, né? Ou ele é amarelo, de natureza ele é amarelo, ou ele é bege, porque a indústria ou as farmácias fazem ele manipulado com cores as mesmas usadas na maquiagem, mas para camuflar esse mascaramento no caso nosso, profissional, para a cliente não sair tão amarela do nosso consultório. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Os ácidos são classificados em retinoides, em alfa-hidroxiácidos, em beta-hidroxiácidos e também em ácido tricloroacético, que é o ATA, ou também chamado de TCA na sua nomenclatura universal. Então, nós temos o ácido retinóico, ele é um ácido normalmente utilizado com prescrição médica, tá? E ele tem como derivado a tretinoína ou isotretinoína, e nós conhecemos ele via oral pelo Roacutan. Então, nós temos o ácido retinóico utilizado tanto em forma de máscara, como também utilizado via oral para quem tem problemas de acne severa. Diferente dos outros ácidos, o ácido retinóico ele é tempo dependente. Não adianta passar, deixar 10 minutos, remover ele, porque ele não vai ter ação nenhuma, tá? Ele precisa estar em contato com a pele por algumas horas. Depois, na outra classificação, nós temos os alfa-hidroxiácidos, que dentro dos cosméticos das linhas profissionais, muitas vezes eles vêm abreviado como ARRAS. E eles são derivados das frutas e sementes, podendo ser o ácido glicólico, que é derivado da cana-de-açúcar, o ácido mandélico, que é derivado das amêndoas amargas, o ácido málico, que é derivado da maçã, o tartárico, que é da uva, o lático do leite e o cítrico das frutas cítricas, né? Então, os alfa-hidroxiácidos são ácidos que podem ser, dentro da sua classificação, concentrações bem baixas até concentrações mais altas, como é o caso de um ácido glicólico, podendo chegar até 70% de concentração na sua forma manipulada. Dentro dos alfa-hidroxiácidos, a sua aplicação ela é pH dependente, concentração dependente, ou seja, para eu aplicar um ácido glicólico, um ácido mandélico, eu preciso ver esse ácido, se ele for da indústria, comprado pronto pelos kits das marcas que nós utilizamos, eles vão estar numa concentração de cerca de 10%, que é o máximo que a Anvisa permite para que esse ácido seja manipulado. Mas nem todos os ácidos vão ter as mesmas concentrações, porque cada ácido tem um comportamento e tem uma forma de manipulação. Por exemplo, um ácido tartárico sozinho ele não faz um peeling. Ele é considerado um antioxidante, assim como a vitamina C, que entra na categoria como um ácido cítrico, e ela é, na verdade, um antioxidante. A vitamina C está em alta pela seu marketing, né? Sobre a vitamina C, ela é anti-inflamatória, ela é clareadora, ela é realmente ela é muito boa.
Mas infelizmente algumas pessoas apresentam alergia à vitamina C tópica. Isso seja, às vezes, somente a vitamina C pura, seja ela diluída, às vezes tem cosméticos que a gente precisa fazer a diluição na hora da aplicação, ou mesmo quando ela vem nano encapsulada. E essa tecnologia de nano significa que esse ativo ele está em pequenas quantidades, pequena partícula a ponto de conseguir passar as camadas, as primeiras camadas da pele. Porém, sim, existem pessoas alérgicas à vitamina C. Eu peguei já várias vezes, peguei clientes que mudaram de médico e o médico continuou indicando peeling de vitamina C ou um produto de vitamina C, não um peeling, um produto com vitamina C, e ela continuou tendo as alergias. Isso porque acreditavam que a vitamina C é inofensiva e não é, tá? Quem tem essa alergia vai concordar comigo. Mas a gente que trabalha na estética, a gente tem eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente tem uma coisa muito legal. O médico, às vezes, a pessoa, o paciente vem, faz uma consulta, às vezes nem volta para o retorno. E nós não, nós temos o nosso cliente o tempo todo. Ela vem, faz o peeling, depois ela volta para fazer a hidratação pós-peeling, que é necessário ser feito, tá? E depois ela continua fazendo os procedimentos, outros tratamentos, e a gente, como profissional, nós, como profissionais, a gente consegue ir acompanhando essa evolução da pele. O que que aconteceu após esse peeling? Será que esse peeling da moda realmente é tão bom como falam? Porque a indústria quer vender, né? E a internet, ela coloca aquilo como floreando como se fosse o melhor produto do mundo. E nem sempre é assim. Então, muito cuidado, alguns produtos as pessoas são realmente alérgicas. E dentro da classificação desses ácidos, a gente vai falar um pouco mais, né, dos alfa-hidroxiácidos. A gente tem eles como um dos ácidos mais utilizados na indústria, sejam eles de forma individual, ou seja, um peeling com ácido glicólico, ou seja, ele associado a outros ácidos, tá? Outra categoria de ácidos que nós utilizamos são os beta-hidroxiácidos, que é o ácido salicílico. O ácido salicílico ele é derivado da casca de salgueiro, do óleo de galtéria, que é uma sementinha, e da bétula doce. E também ele pode ser sintetizado em laboratório como um ácido, como um sal, né? Ele é aspirina, né? Então esse é um ácido salicílico. E nós também temos que colocar e pontuar aqui alguns cuidados para quem for fazer uso de peeling de ácido salicílico, porque existem pessoas que sofrem de salicilismo. Essas pessoas elas vão apresentar alergia ao ácido salicílico após ou imediato ou uma reação de alergia ou uma reação de micropontinhos inflamatórios após até 3, 4 dias após o uso do peeling. Então é muito importante entender que quando nós profissionais formos trabalhar, você, minha aluna ou meu aluno que está vendo essa aula, que conste na sua ficha de avaliação a pergunta: você pode tomar aspirina? Porque quem não pode tomar aspirina não pode receber também um peeling de ácido salicílico, tá bom? E aí, nós vamos falar agora, por último, do ácido um pouquinho mais forte, que é o TCA ou ATA, que a gente vê aquelas imagens de crostas marrons na internet, de queimaduras e todo mundo falando mal e etc. E na verdade, dependendo do profissional, o objetivo dele era exatamente causar essa queimadura de nível médio para obter uma renovação celular mais significativa. Só que tem que saber fazer. Não é simples assim, tá? Então, eu sempre oriento os meus alunos a iniciarem as aplicações do ácido tricloroacético com baixas concentrações. Existe todo um passo a passo na prática de aplicação desse ácido, assim como de outros ácidos mais concentrados e com pH mais baixos, né? E a gente, seguindo aquele passo a passo, a gente vai observar se está seguro, se está tudo bem e assim por diante, tá? Então, o ATA
Ele é um peeling cáustico, ele é um peeling que realmente ele faz a queimadura na superfície da pele de profundidade de nível médio, e ele é também conhecido por causar o frosting, que é uma mancha branca a partir do momento que ele está em concentração maior e ele vai sendo passado ou o tempo de permanência dele, porque ele é passada dependente, ou seja, camada dependente. Se eu quero, eu também consigo, além de usar ele mais concentrado, eu consigo potencializar ele. E aí, o que que a gente tem que entender? Que às vezes se usa no peeling de salicílico, se você estiver aplicando ali na prática clínica, às vezes aparece uma mancha branca também, com o ácido salicílico. Só que, na verdade, o ácido salicílico, dificilmente ele vai causar um frost. Se um ácido que não seja um ATA causar um frost na pele de alguém, significa que alguma coisa está meio estranha. Ou o pH não está equilibrado e essa concentração está alta demais e fora dos parâmetros, tá? Então existe um erro ali também. Dentro dos meus quase 30 anos, eu nunca vi nenhum ácido fazer frosting que estivesse dentro dos parâmetros corretos de manipulação, ou mesmo na verdade, eu tive uma empresa, que não vou citar nomes aqui, mas uma empresa de cosmético famosa, onde a aplicação de um simples ácido mandélico provocou um frosting. Ácido mandélico tem um peso molecular maior do que um ácido salicílico. O ácido salicílico, ele tem como vantagem dentro de um ácido mandélico ter a molécula menor e uma maior penetração nos tecidos. Tanto é que o mandélico, ele é um ácido indicado para peles morenas, com alta atividade de produção de melanina. Por quê? Por conta do seu peso molecular. Ele não tem uma penetração tão grande e não irrita a pele tanto quanto um ácido glicólico. Então, se um ácido mandélico que já tem essa, essa indicação ele conseguiu passar as camadas da pele e fazer um frost, significa que a sua manipulação está errada. Significa que esse pH está desajustado, essa concentração não está ali dizendo, dentro dos parâmetros da Anvisa, e isso às vezes acontece com alguns kits de cosméticos, porque um ácido dentro da família dos alfa-hidroxiácidos, que tenha um pH em torno de 3,5, que é o pH que a Anvisa preconiza, e eles tenham uma concentração de no máximo 10%, ele sempre será, a proposta é ser segura, tá? Ele tem que ser seguro na aplicação. E se algo acontece depois dessa aplicação, é porque alguma coisa está estranha nessa história toda, né? Ou mesmo o produto, será que possa ter desestabilizado sozinho? Difícil, mas enfim. Seguindo aqui. Então, quais seriam as complicações de um peeling químico? Bom, em primeiro lugar, quando eu vou atender a minha cliente, eu pergunto para ela assim: você topa ficar feia? Você topa ficar descascando? Porque a sua pele, no seu caso, ficaria muito melhor se a gente fizesse um peeling do tipo tal, que vai ficar assim, assim, assado. Aí a pessoa, ai, mas eu vou ter um evento daqui 3 dias. Ah, então eu não posso fazer. Ah, então quando você passar do seu evento, ou, eu vou para a praia. Não, então não posso fazer. Então, quando você voltar da praia, daí nós vamos então cuidar da sua pele para fazer um peeling um pouquinho mais descamativo. Então, existe a situação da cliente não ser orientada ou advertida de que ela vai ter uma pele descamando após 3 dias, 4 dias e assim por diante. Por exemplo, um ácido salicílico ele começa a descamar de forma mais tardia, lá pelo quinto dia. Retinóico, dependendo da espessura da pele, a minha pele é uma espessura muito fina, porque a gente sempre está fazendo algum procedimento ou usando os peelings.
Se eu só passar, aplicar um ácido retinóico na minha pele e deixar por 1 hora, no dia seguinte ela já começa a descamar. Mas isso é porque a minha pele é fina. Mas existem peles que, no geral, às vezes precisam mais tempo, mais horas para descamação, porque elas são mais grossas. Então, isso já é outra coisa que a gente também tem que avaliar como profissional. E existem pessoas, no geral, os alfa-hidroxiácidos, o glicólico, o mandélico, né, que são os principais que a gente utiliza, porque os outros são coadjuvantes, eles são associados a eles. Então, aí um peeling com um ácido glicólico, por exemplo, vamos citar aqui a 70%, com 3 dias a pele já vai começar a descamar. E é isso que a cliente vai mandar um WhatsApp para você e vai falar: Ah, minha pele está descascando. Aí você fala assim: Lembra que eu te falei que a partir do terceiro dia sua pele já vai começar a descamar? Então, esse já é o normal dessa descamação. Qual é o grande problema de complicação de um peeling químico sem orientação? Vai dar herpes. Se a cliente sofrer de herpes bucal, a herpes pode aflorar. O vírus, né, ele aflora e ela vai ficar com bolinhas de herpes nos lábios, porque a imunidade da pele cai. Se essa pessoa não for bem orientada, ela pode ter o quê? Uma mancha após a aplicação, né? E essa mancha, ela é ocasionada pelas células de melanina, que produzem a melanina, ficam lá na nossa junção aqui é aqui é uma ilustração somente da epiderme, e aqui a gente tem uma imagem demonstrando como que, após uma radiação solar, como que o melanócito produz os grânulos de melanina para defender a pele. Então, essa melanina ela vai começar a se espalhar em maior quantidade, vai ser produzida em maior quantidade. Normalmente, nós trocamos de pele a cada 30 dias. Então, esse ciclo aqui, ele é diário. Essa produção de células germinativas aqui na camada basal da epiderme, ela acontece diariamente. Nós estamos o tempo todo produzindo células novas. À medida que essas células vão subindo para externalizando para a superfície da pele, elas vão sofrendo modificações. Na camada granulosa, ela vai ter a formação de vários grânulos de querato hialina, que são grânulos de proteína responsáveis por principalmente proteção. Então, são proteínas que vão ter essa proteção impermeável, onde a gente pode passar qualquer coisa, entrar numa piscina e não inflar, né? Porque a água não consegue passar da nossa pele. Então, assim, isso nos faz pensar sobre produtos, né? Até que ponto um produto consegue ou não consegue penetrar na pele. Então, são coisas importantes que às vezes não são ditas, mas nas aulas a gente comenta um pouco sobre isso. Então, existem cosméticos que realmente não fazem nada, eles só criam uma barreira protetora para você não perder a água, aquela água que a gente está transpirando, e isso cria então um manto de água embaixo daquele creme hidratante que você está aplicando. Então, o creme hidratante, na verdade, ele não tem a função de hidratar. Quem hidrata a pele somos nós tomando água. Então, nós fazemos a hidratação via oral. E a gente perde água para o meio ambiente, para o ambiente. Se eu tiver um ar condicionado, a minha pele vai perder mais água, vai ficar mais ressecada, eu preciso me hidratar mais. Enfim. E aí, o que que acontece então? Se eu num peeling venho aqui nessa camada de células queratinizadas e removo essa camada de células queratinizadas, e a minha cliente não faz o uso do filtro solar, não se importa em seguir as orientações que nós, como profissionais, passamos, o que que vai acontecer? A mancha pós-peeling. Então, nós temos os dois principais motivos de você ter uma mancha após um peeling. Primeiro, o peeling não ser adequado para o seu fototipo. Pessoas que têm a pele morena têm muita pigmentação ativa. Se eu vou lá,
Aplico um ácido errado, numa concentração e um pH errado, eu vou desproteger essa pele. E essa pele, ao entrar em contato com os agentes causadores de inflamação, que são por aumento de calor, como é o caso de um calor excessivo causado pelo sol, ou mesmo se trabalha como cozinheira, ou você assou um bolo, abriu o forno e aquele bafo quente, é um calor intenso, aquilo inflama. Então, isso vai gerar, nesse período que a pele está descamando, vai gerar uma proteção natural, que é a célula produzir mais melanina, porque ela está ali para te proteger. E aí você tem uma hiperpigmentação. Então, se observar aqui, a pele já tem uma mancha aqui, ela está totalmente pigmentada. Aqui, né? Aqui é o fundo claro. O problema dessa pessoa era a acne. Mas se for fazer uso de qualquer ácido, achando que quanto mais a pele secar, quanto mais você descamar, vai ser melhor, mais vai manchar. E isso é muito comum, inclusive, com certos agentes despigmentantes, como hidroquinona, que foi proibida, ela tem esse efeito. Ela faz um efeito rebote de manchar a pele pelo fato dela ser citotóxica, ou seja, ela é tóxica para as células. E aqui, então, numa pele mais clara, a gente observa bem como que mancha, como que a mancha ela fica após um peeling, né? Então, se for feito o peeling, lembrando, tem que ser o peeling certo, na concentração certa e no pH certo, para não ter esses problemas de rebote. E mesmo assim, a gente ainda tem surpresas, porque a pele responde a estímulos. Esses estímulos podem ser externos, como calor, luz, e podem ser internos, como variações hormonais, problemas de intestino, principalmente, e falta de muita hidratação. Por isso que existe o pós-peeling. O pós-peeling a gente está vigiando a cliente para saber o que que ela está usando, ou mesmo a gente oferecer um produto para ela utilizar em casa. Eu dou para minha cliente quando ela não tem um produto adequado, eu já dou. Eu tenho vários potinhos na clínica que eu fraciono e vou dando para ela já hidratando já a partir do dia seguinte e não correr o risco dela prejudicar o meu trabalho. E a gente precisa entender que o organismo responde a estímulos. Então, se às vezes está com uma variação hormonal, colocou um DIU hormonal, ele vai sim ter algumas consequências em algumas pessoas de aparecer manchas na pele, problemas de endometriose, cisto ovário policístico, o uso do anticoncepcional. Então, tudo que for ligado à fabricação, produção hormonal, a gente tem a influência direta da pele e a falta de hidratação. E só um detalhe, não é porque a pele é oleosa que ela não precisa ser hidratada, né? Então a hidratação que a gente fala é proteger a pele contra o ressecamento. Lembrando, existem pomadas que a gente sabe no comércio que são regeneradoras. São as pomadas Bepantol, Cicaplast, né? São as pomadas genéricas para assaduras de bumbum de nenê. Então, são essas as pomadas ideais para serem utilizadas no pós-peeling, porque elas têm provitamina B5, depantenol, né? E isso acaba melhorando a regeneração da pele e por conta dos benefícios desses ativos. E às vezes, utilizar um creme comum que você tem ali, já tem um pouco de ácido na composição, você pode prejudicar a pele. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Então, aqui, por exemplo, aqui é uma reação dos retinoides, e aqui eu coloquei, para quem já viu nas farmácias, Vitacid, Vitanol, Renova, Retinhar, né? O adapaleno, que é o Diferin, o nome comercial Diferin, ele é a versão amena mais fraca da vitamina A e assim por diante, tá? Então, se a gente for observar as concentrações, lembra que eu falei que glicólico chega a 70%? As concentrações, por exemplo, de um peeling base de ácido retinóico, ela chega de 5 a 8%, ela chega até mais.
Ela pode chegar até 20% de concentração. Eu, Karen, não trabalho com ácidos fortes dessa forma, porque eu acredito que, pelas respostas que eu tenho dentro do consultório, a pele ela sempre precisa ser cuidada ao longo do tempo e não é uma sessão. Então, quando a gente quer apostar tudo numa concentração alta, numa única sessão, para mostrar resultados para nossa cliente, esse resultado não pode ser não tão bem assim, não tão bom assim, ele pode ser um resultado negativo. E a gente precisa considerar que, por exemplo, na família dos retinoides, a gente tem a dermatite por ácido retinóico. Eu já tive 3 pessoas como clientes que apresentaram essa dermatite. É uma reação alérgica ao componente do ácido retinóico, a vitamina A, e na pele ela se manifesta com essa vermelhidão, tá? Então, é importante, sempre que for trabalhar com peelings, eu sempre falo isso para as minhas alunas, os meus alunos, que comecem devagar e vão aprendendo, vão conhecendo a pele do seu cliente. Cada pessoa é uma pessoa. Não são todas as peles iguais. Não adianta pegar uma tabela de Fitzpatrick e falar assim: pele branca, pele morena, pele negra. Não. A pele, ela sofre influências do meio interno e sofre influências do meio externo e sofre influências genéticas e autoimunes. Então a gente precisa conhecer e caminhar junto com a pele de cada cliente que a gente for atender, tá? E a descamação dentro da resposta de um peeling com ácido retinóico, ela é uma descamação bem clarinha, com pele soltando, peles branquinhas, não vai ter aquele escurecimento da pele como por exemplo acontece com um peeling de ata, tá? Então a gente sabe que o peeling foi, a gente que é profissional, quando a cliente chega, a gente já sabe mais ou menos qual foi o peeling que ela recebeu, né? Pelo tipo de descamação que ela está tendo. Então, se eu estou fazendo um curso de peeling, significa que eu vou mandar manipular esses ácidos. Eu vou pedir uma manipulação mais forte, um pH mais baixo, uma concentração mais alta. Então, como fazer a escolha certa? Existem diversas receitinhas que são distribuídas, inclusive abertamente pelos vídeos de YouTube, pela internet e tudo. Mas será que todas essas receitas elas são eficazes? Será que eu preciso ter uma escolha é, um pouco menor, com concentrações menores, ácidos um pouco mais superficiais? Então, tudo isso dentro do treinamento, na parte prática, a gente vai sempre ver com o aluno essas melhores escolhas para os tipos de pele e dentro da classificação daquelas peles ali e quais são as sugestões, tá? Então, a diferença entre os peelings manipulados é essa, e outra diferença é que eles devem estar sempre dentro da data de validade, e assim que você aplicá-los, observar as reações, e se essas reações, uma dica, né? Se essas reações elas estão sendo reações esperadas, porque às vezes na manipulação pode haver desajustes de pH, pode ter alguma, a matéria-prima pode não estar adequada, isso às vezes pode acontecer dentro dos manipulados. Então é importante entender as reações dos ácidos na pele para poder identificar se está certo ou não. Então, isso dentro da nossa prática clínica a gente ensina dentro do nosso curso presencial para os nossos alunos. Escolher o pH. Quanto mais inferior, ele vai agir mais rapidamente, tá? Escolha o veículo do ácido. Soluções hidroalcoólicas, normalmente, elas têm ação mais rápida. Dentro dos alfa-hidroxiácidos, estamos falando aqui, né? Então, quando a gente aplica, a gente já tem uma resposta rápida de ação. Então, eu preciso neutralizar esse ácido.
Os géis, assim como os cremes, eles vão penetrando mais lentamente. Um creme, ele vai ter na sua composição óleo. Esse óleo interfere na penetração. Então, são técnicas que são utilizadas principalmente dentro da indústria cosmética. Os cosméticos que são associados aos ácidos, existem máscaras com ácido na sua composição, existem sérums que são realizados, são feitos também, que já vêm prontos com ácidos. Então, assim, os géis, os cremes, eles são mais tranquilos, né? Dentro do manipulado, a gente já tem que estar mais esperta e escolha a técnica de aplicação. Então, aqui eu estou me referindo a produtos manipulados, concentrações altas, pH baixo, e como que eu posso potencializar ou não esse peeling dentro da aplicação, da sua classificação, tá? Dentro da indústria cosmética, nós vamos ver diversas marcas. Essa Belcol é muito boa, ela tem bastante peelings no seu acervo, né? Ela é uma assim como a BioAge é muito boa, a Adicus é muito boa, Cosmo Beauty é muito boa, que são os cosméticos bem conceituados dentro da indústria brasileira, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de peeling combinado. Um peeling combinado, ele é a associação de outros ácidos junto. Então aqui eu tenho o glico como um exemplo. Um glicosalicílico, um esfoliante químico para peles com acne. Por que que seria a indicação dele para acne? Bom, ele tem principalmente glicólico, lático e salicílico. Dentro das classificações dos peelings, o salicílico ele é mais secativo, ele é lipofílico, então ele tem interação com a glândula sebácea, vai ter maior penetração. Ele vai sim controlar a oleosidade, ajuda nesse processo, e ele também tem ação de controle de micro-organismos, de bactérias. Peles acneicas são compostas de uma grande carga de bactérias e contaminações assim de um modo geral que precisam ser controladas. As acnes, elas são classificadas em graus e no nosso curso de facial módulo 1, onde entram dão uma limpeza de pele básica até avançada, o aluno vai aprender como lidar com acne, tá? E aí, a gente tem aqui nessa composição o ácido lático, que ele é um ácido mais fisiológico, ele é mais tranquilo e tem ação de hidratação da pele. E o glicólico, que tem um pH, ele tem uma molécula menor e ele vai potencializar também essa fórmula aqui desse trio de peeling. A solução de Gesner, ela é famosa pela sua composição. Ela é um peeling combinado, composto por salicílico, lático e a ressorcina, né? A ressorcina é um hidrocarboneto, ele é uma resina importante no controle da acne também, né? E esse trio, eles têm um poder de fazer um peeling, a concentração de cada ativo desses é 14%. Em algumas fórmulas já existem um novo solução de Gesner modificada, né, onde já se mudou alguns dos componentes, tirando a ressorcina, colocando, por exemplo, um clareador, um ácido córgico. E aí, tudo essas modificações acontecem para melhorar, né, a ação desse produto na pele. Então, ele é bem, assim, interessante. Ele pode ser feito tanto de forma líquida, como pode ser feito em bandaletes. Eu já trabalhei com uma farmácia onde eles já faziam, enviavam para nós já todos os bandaletes molhados com a solução de Gesner. Era bem mais prático para aplicar. A gente pode fazer associações da solução de Gesner com as máscaras de argila, tem um efeito muito interessante. E mais variações cosméticas. Todo mundo já ouviu falar agora, porque é moda, né? Peeling do Mar Morto, ou também conhecido como peeling Rose de Mer. Os dois são o mesmo peeling, em primeiro lugar, e esse peeling ele já veio para o Brasil
logo no meu início de carreira, lembrando que eu já estou há quase 30 anos na estética. E ele veio aqui há 2 anos atrás, dando um boom, né? De nossa, olha que novidade, esse peeling assim, esse assado. Ele é um peeling do Mar Morto, porque ele utiliza silicatos de corais, sais e oligoelementos extraídos do Mar Morto. Então, esse peeling, ele é da Cristina Zerhavi, ela é de Israel, ela é uma esteticista em Israel e ela é quem é, produziu esse peeling. Então, ele é um peeling bem interessante, porém, ele é bem desconfortável, porque a ação dele é por agressão. É isso mesmo, ele agride a pele por ação mecânica. Os silicatos de corais, eles são pontiagudos, tá? E quando em contato com a pele, a gente faz os movimentos de fricção, eles vão arranhando e vão espetando a pele. Após o término desse peeling, a pele está bem quente e vermelha. Ela começa a entrar num processo inflamatório. Nessa noite, você não vai conseguir dormir colocando o rosto no travesseiro, porque dá a impressão que tem caco de vidro na pele. E por essa ação inflamatória e mais alguns componentes que não são ditos, né, na fórmula, porque numa entrevista, inclusive aberta na internet, foi perguntado, a Cristina, que é a dona desse peeling, estava, né, num congresso aqui do Brasil de estética e foi perguntado qual era o componente maior dentro desse peeling dela, né? Se tinha algum ácido ali na composição e tal. Ela falou assim: quem tem que ditar o que tem dentro de um produto aqui no Brasil são vocês, profissionais, porque vocês têm Anvisa. Mas eu, dentro do meu país, eu não tenho que dizer qual é a minha fórmula secreta, né? Então a gente acha que tem uma coisa, mas às vezes tem mais coisas, e assim a gente vai ter essas respostas que são inespecíficas. Algumas peles têm uma descamação, outras não têm. Eu já fiz esse peeling, recebi esse peeling, não tive a descamação que tem apresentado em algumas peles por aí. Se a pele apresentou esse grau de descamação muito grande, é porque o atrito que foi feito foi muito maior, agressão mecânica, né? Porque ele é por esfoliação mecânica, foi muito maior. Mas enfim, ele dá sim o efeito de um pós-peeling muito bom, clareia a pele, é excelente, rejuvenesce, assim, rejuvenescer é um termo que a gente não pode falar porque ninguém rejuvenesce, né? Mas ele dá uma afinada na pele, ele melhora bem. Então, assim como um outro peeling bem feito, né? Depois teve um período em que essa linha Espada Pele também lançou o peeling herbal com a mesma proposta da Cristina Zerhave, que seria a mistura de componentes tirados da natureza, né? Assim como tem um peeling antigo alemão que também era o Green Peel, né? Que ele também utilizava substâncias retiradas da natureza, são ervas secas, mas o que que tem aí dentro dessa mistura? Se eu pegar a folha seca, misturar num creme e aplicar no meu rosto, não vai acontecer nada, né? O que que eu tenho que ter nessa mistura? Eu tenho que ter sais, salicílico, eu tenho que ter um ácido nessa mistura. Então aí existem os componentes que são agregados, né? Ali junto para fazer ação de peeling mesmo. E a proposta é o peeling químico associado a um peeling herbal, porque vem de ervas e aí temos de vários tipos. Então, os kits cosméticos que a indústria de cosméticos vende para nós profissionais são compostos por diversos kits, né? A gente fica quase doido para comprar as coisas e depois, assim, é uma expectativa que a gente cria muito alta. Existem excelentes produtos, as linhas são muito boas. O Brasil, ele é, assim, carro-chefe dentro da cosmética, principalmente de peelings, né? Então, assim, nós somos muito mais avançados nesse quesito.
E o que acontece dentro dos kits é que você já tem tudo pronto. Então, você tem vários ácidos, você pode usar eles dentro de um passo a passo tranquilo, lembrando que eles são regulados pela Anvisa, então eles não podem ser nada muito fortes, o pH tudo é controlado. E aí você pode fazer associações, as linhas, né? Agora a moda agora é o peeling coreano, que é o peeling de vitamina C, né? Onde ele apresenta também na sua composição os peelings clareadores, que estão embutidos os ácidos também que nós já comentamos. Então cada empresa vai ter os seus kits e a gente que lute para comprar, né? E poder trabalhar e ver dentro dos kits aquele que realmente consegue alcançar o prometido. Alguns não conseguem, você utiliza, mas você percebe que as mudanças não foram tão grandes quanto a empresa destacou na sua revenda, na sua venda ali. E isso acontece por N razões, né? Por conta do tipo de pele, porque ele também não é tão bom assim. Então, tudo isso, nós profissionais, a gente vai vendo e nós vamos testando ao longo do tempo de uso. Aqui eu tenho uma linha também da Cosmobeauty, né? Assim como aqui a gente tem o peeling coreano, esse logo acima aqui. A gente também tem o antigo Vulcanize, para quem trabalha com manchas, ele é uma linha muito boa mesmo. Assim, eu tive ótimos resultados. Temos a linha da Tulípia, né? Que é outra linha muito boa para manchas. Antigamente o produto, ele tinha um produto muito bom, foi removido do mercado. Mas enfim, aí a gente tem aqui alguns resultados. A empresa promete que a gente pode usar em todo fototipo, não importa se a pele seja branca, morena, a gente pode usar que não tem problemas, né? Uma coisa bem importante que eu não falei é o cuidado com peles orientais, tá? As peles orientais, japonesa, coreana, chinesa, são peles que elas se comportam muito parecidas com peles morenas. Ou seja, eu tive uma cliente, por exemplo, que ela foi para fazer um laser na dermatologista para tirar uma manchinha pequena, voltou com o rosto todo manchado para eu tentar clarear a pele dela, né? Porque se eu fui na dermatologista e eu manchei a pele, eu não vou voltar nela para tentar fazer tratamento, né? Então, assim como existem muitos profissionais da área da estética totalmente despreparados em relação a conhecimento de pele, a conhecimento de fototipo cutâneo, de resposta, entre outras coisas que a gente fala dentro da parte prática, tá? E, por fim, a cliente quer saber, tem algum ácido que eu posso usar em casa à noite, que eu possa comprar, Karen, lá na farmácia? Sim, o Vitacid, ele é o campeão, né? Tanto é que agora algumas farmácias já estão regulando, porque os médicos, eles acabam, eles mesmos fazendo controle de mercado, é, pelo, pela questão assim de reserva mesmo, né? Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas assim, às vezes aquilo que está dando certo, eles vão lá e querem separar para eles mesmos indicarem, né? Mas se você conseguir comprar, tem algumas dicas aqui. Só que, lembrando, todos esses produtos são derivados da vitamina A, são ácidos retinóicos, né? Família dos retinoides, né? Tretinoína, são ácidos fotossensíveis, ou seja, reagem com o sol. Se você usar esses produtos e não tomar cuidado com o uso do protetor solar, você vai ter manchas depois de parar na hora que está fazendo os peelings, que a pele estiver descamando, você pode manchar. Então, os peelings, eles também têm essa reação. Não é só porque a pele descamou que a pele manchou. Não, existem ácidos que são fotossensíveis. Eles reagem, deixando a pele muito mais reativa às fontes de calor, radiação e luz, tá? Então, é muito importante, lembrei agora, se você faz depilação de buço, com luz pulsada, com laser, que luz pulsada ainda tem muita gente que usa, apesar de ultrapassado, né? Mas tem os lasers de depilação.
Não pode fazer uso de peelings, não pode estar fazendo uso desses produtos em casa. Tem que suspender qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de peeling até você terminar de fazer os seus procedimentos. E existem ácidos para o inverno, existem ácidos para o verão. E existem peles de pessoas que necessitam de ácidos fortes mesmo durante o verão e que essa pessoa tem um estilo de vida que me permite, como profissional, fazer um peeling mais forte nela, sim. Mas aquela pessoa que não cuida, que não faz uso de filtro solar diariamente, esqueci. Nem deu tempo. Eu estava vindo aqui, Karen, para fazer a limpeza de pele ou para fazer os nossos procedimentos faciais. Como eu estava vindo para cá, eu nem passei o ácido, eu nem passei o protetor. Porque eu já estava vindo para cá mesmo. Ou seja, então, aí eu falei assim: então você conseguiu fugir do sol durante todo o seu trajeto, né? Então, assim, existe pessoas que podem fazer os tratamentos. Estou falando você agora, aluna minha, profissional. Vão ter pessoas que você consegue sim fazer peelings mais fortes durante o verão, porque ela tem um estilo de vida de autocuidado muito grande. Ela realmente se cuida, ela não se expõe ao sol. Você observa pela própria pele dela que ela é uma pele mais branquinha e ela tá ali se cuidando mesmo, e ela não vai ter problemas. E existe aquela que, como eu falei, né, não usa. Se ela não passou nem para chegar na minha sala para fazer o procedimento com essa desculpa, ela vai ter outra desculpa para não usar no dia a dia, tá? Então, essa é a questão. E aí a gente tem os peelings de verão. Então, esses peelings de verão são sequências de protocolos que nós aplicamos, que não vão ter tanto problema de hiperpigmentação quanto os peelings mais fortes, tá bom? Então é por isso que um curso prático e presencial, ele é importantíssimo, porque nessa hora eu vou pegar a nossa modelo que está ali deitada na maca, eu vou falar assim, olha, tá vendo essa pele? Não pode fazer. Tal peeling, tal peeling, tal peeling. Tá vendo essa aqui? Essa aqui você pode tranquilamente tratar dela o ano todo. Então, isso é muito mais simples, mais fácil, mais prático. Eu não acredito em cursos 100% online, onde a pessoa não tenha pego uma pele na mão, presenciado, tocado. E só uma observação. Eu não inicio a higienização de uma pele já com luvas de procedimento, né? As luvas, elas são importantes quando você vai aplicar substâncias fortes ou fazer microperfurações na pele, um microagulhamento, um jato de plasma, fazer uns procedimentos. Mas se você, enquanto profissional, você precisa principalmente a primeira sessão da sua cliente, ela chegou, tá? E você precisa conhecer a pele dela. Como que você vai pegar na pele dela se você está de luva desde o início do procedimento? Então você precisa sentir, tatear, como que tá a textura, grau de oleosidade, sentir flacidez, tônus. Tudo isso são dicas importantes minhas para você, se você estiver começando agora. Na segunda sessão, você já sabe como é que está a pele? Tudo bem, começa, já faz todo o aparato de EPI, né? Os, põe luvas, etc. Mas antes disso, você não está conhecendo, então vamos sentir pele, vamos conhecer pele. É assim que nós, das antigas, trabalhamos. A gente precisa sentir como é que está essa pele, tá? E aqui um resultado de um cliente meu, onde eu fiz a associação de um peeling químico com um microagulhamento. Aqui foram 3 sessões, tá? Nessa época aqui, eu trouxe essa foto eu tenho ela salva em várias aulas minhas. E então aqui eu tenho um procedimento da estética raiz mesmo, onde não tem botox, não temos procedimentos de harmonização facial. Aqui é a estética pura e para você ver como que um peeling associado a um microagulhamento, entre outros procedimentos que a gente ensina no curso, como ele também dá um resultado tão bom quanto os injetáveis.
tá? Então, o que que eu preciso? Preciso de paciência e saber as técnicas corretas e indicadas para cada tipo de pele. Então, aqui eu sou apaixonada por esse resultado aqui. Tenho vários outros, mas a gente, por exposição, né, de fotos, hoje a gente não pode sair expondo fotos de pacientes. Precauções, então, antes de fazer o peeling. Em primeiro lugar, não aplicar o ácido em ferimentos abertos. O que que muda aqui? O que que nos faz pensar? Karen, mas e os peelings para acne? Então, qual é o grau de acne que nós estamos conversando? Qual é o tipo de ácido que nós estamos falando? Qual o pH dele? Qual é a forma que ele foi manipulado? Ele está em hidroalcoólico? Ele está em sérum? Ele está em máscara? Qual que é? Então, tá vendo como são várias interferentes, várias coisas que se juntam para no atendimento? Não é fácil, pensa que é fácil? Você que está iniciando aí, muita coisa para estudar, mas a gente vence, a gente vai te dar todas as dicas, tá? Então, não aplicar o ácido em ferimentos abertos é relativo, porque depende de como que está esse ferimento. Se, lógico, for um machucado, não vai, porque eu tenho ali uma quebra da barreira cutânea e qualquer coisa que eu aplicar vai cair diretamente na parte interna e vai ter reações de dor e tudo. Herpes recidivante, então é aquela pessoa que vive com a imunidade baixa, vive com herpes labial. Então precisa ter um cuidado, um preparo pré-peeling que nós orientamos. Não fazer depilação na região tratada e principalmente se a pessoa estiver fazendo uso do, dos ácidos noturnos, tá? Então sempre suspender, mesmo para fazer uma depilação com cera, cera quente, jamais rolon, cera rolon no rosto. Eu acho que eu tinha que mandar prender depilador que faz isso, mas tudo bem, né? Mas rolon, cera de rolon não se usa no rosto, tá? O máximo a cera fria, né? Que a cera fica colada no plástico e não diretamente na pele da pessoa, ou a cera morna. Não utilize ácido para esfoliação em pessoas com herpes recidivante também. Aqui é uma repetição, acho que isso aqui, mas o que que eu quero dizer? Cuidado com o uso repetido de peelings, se a pessoa estiver com a imunidade baixa. Hoje a gente já tem assim a facilidade de pedir os exames, as pessoas estão mais conscientes em fazer suplementação, né? O uso de suplementos ajudam no aumento da imunidade da pele, uso de minerais, principalmente zinco, né? Então, são importantíssimos. Não fazer peelings em gestantes e em fase de amamentação. Nós não mexemos com gestantes e lactantes, né? Apesar de termos dentro do mercado, por exemplo, o ácido azelaico, que é um ácido permitido para gestantes. Mas a dúvida em relação aos peelings e gestantes ou lactantes é porque não se pode fazer estudos sendo a pessoa gestante ou lactante, né? Não tem como fazer pesquisas em cima. Na minha opinião, não teria problema porque são ações bem superficiais, não utilizando ácidos que tenham interação, né? Então a gente teria ali coisas mais superficiais, mas não pode via de regra. E não é recomendado em doentes medicados, né? Pessoas que estão fazendo uso de substâncias que possam criar uma hipersensibilidade da pele, tá? Então, existem várias, assim, essas principais contraindicações, principalmente pessoas de peles também muito morenas, a gente precisa cuidar com o uso dos ácidos mais fortes. A intensidade e penetração dos ácidos vai depender do tipo do ácido, assim como eu já falei até agora, né? pH, concentração, etc. Tempo de aplicação e tudo. Mas numa aula prática de um peeling que é de resposta imediata, a gente vai ter esse cuidado aqui de proteger as zonas frágeis, né? São zonas de canto de nariz, zonas de mucosa, canto, né? Aprofundados, por exemplo, aqui às vezes a pessoa tem aquele sorriso triste e cria-se uma dobra da pele.
né? Que é o bigode, é um bigode para baixo do lábio, né? Porque a gente tem aqui, mas aqui. E isso faz se acumular o ácido nessa região e ele continua agindo se não for muito bem removido. O curso que eu fiz com o médico, a gente pedia para o paciente levantar e lavar o rosto na pia, tá? Dentro dos ácidos mais fortes. Hoje a gente fica tentando neutralizar com bicarbonato, né? Que é outra situação que a gente precisa ter também. E muita água, tá? Muita água. O eritema, que é essa vermelhidão, ele é seguido de uma vasodilatação sanguínea da camada dérmica. Então, lembrando, na nossa superfície nós não temos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, que são os menores vasinhos que nutrem a nossa pele, eles se encontram já na segunda camada, lá na derme. Então, quando eu tenho uma reação após a aplicação de um ácido, uma reação ali de ela vai ficando rosada e ela vai ficando mais avermelhada, eu tenho então essa reação ali vista de penetração do ácido. Então, eu consigo mensurar o tanto que ele está penetrando. E dependendo da pele e da sua espessura, às vezes o ácido vai passar dessa fase, que é do rosa para o vermelho para o branco, que é o frost, e já vai direto para o frosting, direto para a coagulação da proteína superficial da pele, causando aquela mancha branca, tá? Então, isso é por conta do pH da pele, do pH do ácido, da concentração e de como a pele previamente estava preparada, né? Lembrando que tem pessoas que fazem uso de esfoliantes todo o tempo, uso de peelings todo o tempo, uso de ácidos mais fortes todo o tempo. Então a pele já está mais fina. Então, nós vamos ter reações diferentes. Coloração da pele, então, de rosada a avermelhada para depois fazer o frost, tá? Então, essa é a intensidade de penetração dos ácidos. E é por isso que a gente tem que ter mais cuidado, de aplicar peelings em peles morenas, porque eu não consigo visualizar esse vermelho. A pele é muito rica em melanina, muita melanina. Essa melanina, ela me atrapalha a visualização dessa penetração do ácido. Então, aí eu tenho que ter mais cuidado ainda, tá? E aqui é o frost, que é a fase que realmente queimou a pele, né? E que a gente precisa, dentro de um procedimento de peeling, a gente às vezes quer esse resultado. Vamos pensar numa mancha ali localizada, falar, eu quero queimar essa manchinha. Então, eu vou aplicar esse produto até alcançar um frost. Ou, eu não quero fazer frost porque essa pele é mais sensível, eu quero deixar fazer um peeling mais suave. E aí alcançou o frost. O que que vai acontecer? Você já avisa para a cliente que essa mancha branca ela pode ficar marronzinha e ela vai descamar depois, tá? Mas que não é mancha. Você não manchou ela, você queimou essa superfície e em resposta da cicatrização, essa mancha branca vai virar uma mancha marrom que depois vai descamar. E a mancha que possa acontecer futuramente, que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória, não tem a ver com essa mancha, tá? Tem a ver com os cuidados da cliente no pós-peeling, tá? Bem importante isso. E aí a gente pode, inclusive, neutralizar durante um peeling a ação desse ácido. A gente pode usar muita água em abundância. O ATA é um peeling não neutralizável, ele se autoneutraliza após em torno de 3 a 5 minutos de aplicado, mas os alfa-hidroxiácidos, eles sim, a gente pode usar bicarbonato de sódio dissolvido em água, a gente pode usar. Pode mandar manipular, pode comprar pronto. As empresas vendem, né, soluções neutralizantes pós-peeling. E a gente também pode usar o leite de magnésio também como um coadjuvante ali. Às vezes você não tem nada, você não esqueceu de comprar, de pedir um neutralizante, é uma solução. Eu uso muitas loções calmantes das empresas, me ajudam bastante, porque ao invés de eu ficar jogando água, soro, eu já pego a loçãozinha que já tem propriedade também que ajuda, tá? Elas ajudam a acalmar. Mas
Quando a gente está falando de peelings mais fortes, aí a gente realmente precisa de um neutralizante. Eu tenho tanto cuidado com peeling que eu, assim, poucas vezes eu preciso de um neutralizante. Então, na verdade, aqui se repetiu as contraindicações ao peeling, tá? Não vou ler aqui, depois vocês dão uma lida. E muito importante a gente coletar bem os dados durante a anamnese, a primeira sessão da cliente, né, ou do cliente. A gente coletar todos os dados, ver a queixa principal, o que que realmente está incomodando esse cliente, para a gente poder alcançar os objetivos do tratamento proposto, né, por nós, dentro da queixa principal do cliente. Então, observar detalhadamente todo o histórico de saúde, todo o histórico alimentar, a rotina de uso de cosméticos de dia e de noite. Se o cliente já relatar que não tem hábito de usar filtro solar, você não vai fazer peeling profundo, mais fortinho, que descame mais, porque vai ter problemas, tá? Então, você só vai trabalhar com os peelings mais superficiais. Fazer a documentação fotográfica previamente autorizada pelo cliente, tá? Com o termo de consentimento de imagem, sessão de imagem. Hoje, pela nova lei LGPT, a gente precisa ter o termo de consentimento assinado pelo paciente, pelo cliente, tá? Antes de fazer as fotos. Ele tem que saber que as fotos são tiradas para fazer o acompanhamento do antes e depois do tratamento. Então, ó, você está assim agora, vamos ver como que vai estar daqui tantos dias e assim por diante. E o termo de consentimento para peeling químico. Aqui eu coloquei, por exemplo, um exemplo bem resumido. Hoje os termos eles estão cada vez maiores, com todas as indicações e principalmente descrito contraindicações e reações da pele, sendo essas reações imediatas e tardias. Tudo tem que estar descrito no termo e tudo tem que estar devidamente assinado junto com a ficha de anamnese, com o termo de concessão de imagem e ainda o contrato de prestação de serviço como você profissional para ele. Então, as minhas considerações finais são que trabalhar com peeling é uma das melhores alternativas de resultados de tratamentos para a pele, quando a gente precisa de resultados dentro de todas as tecnologias que são lançadas ano a ano, os peelings nunca vão deixar de existir e são os que mais nos ajudam dentro dos resultados de pele. Hoje eu não consigo imaginar um tratamento facial sem o uso de peelings, tá? E quando eu digo peelings, eu estou falando a todos os tipos de procedimentos que envolvam a esfoliação da pele, não necessariamente o uso de ácidos, porque é muito comum as clientes associarem peelings com ácidos. E quando a gente fala peeling, é o ato de descamar ou descascar a pele. Eu posso fazer isso relembrando da nossa aula um com peeling enzimático, que são as enzimas extraídas das frutas, das sementes. Eu posso usar um aparelho de peeling ultrassônico, um aparelho de peeling diamantado, um esfoliante abrasivo, né, associado a um ácido também. Eu posso, assim, eu tenho vários protocolos, mas o que que a gente precisa entender? Que ainda, de todos os procedimentos, ainda os peelings são os melhores para determinados fins, né? Quando eu penso em estímulo de colágeno profundo, eu já preciso de outras alternativas, eu já entro na linha dos injetáveis. Quando eu preciso, porque peeling não estimula colágeno. Peeling, ele tem uma melhora da flacidez cutânea, clareamento de manchas, ele dá um leve tônus para a pele, mas dizer que você está fazendo estímulo de colágeno igual um bioestimulador de colágeno, você não está fazendo. Isso é uma promessa enganosa, tá? E a estética, ela é bem rica em várias promessas, né? Que nem sempre são alcançadas. Então, todo cuidado é pouco e cuidado para não prometer aquilo que você, como profissional, não vai conseguir cumprir,
né? E a nossa cliente é o nosso bem precioso e a gente tem que sempre levar em consideração que qualquer dinheirinho que você gaste, ele é um dinheiro suadinho e a gente tem que honrar os tratamentos. Então, não vender promessas de empresas grandes que prometem para você, profissional, comprar e você faz aquelas compras enormes e aposta tudo naquilo e quando você vai ver no seu dia a dia, você não está chegando em lugar nenhum. Então, tá faltando o quê? Tá faltando, às vezes, conhecer um pouquinho mais a fundo cada protocolo, cada cosmético, cada produto, cada tecnologia. Quando eu falo tecnologia, são essas máquinas caríssimas que vendem para nós, tá bom? E aula 3. Se você gostou dessa aula, então espere a aula 3, que são as indicações dos peelings. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso que eu acabei de falar. E se você não me segue, né? Segue eu. Clica aí, me ajuda aí para crescer no meu canal. Infelizmente, eu sou uma pessoa que eu estou há quase 30 anos na internet, na área profissional, só que eu não tenho tempo porque eu tenho muito atendimento. Fui professora na universidade, estou finalizando minha quarta faculdade, então não dá tempo de ficar gravando. Isso aqui leva muito tempo, por isso que eu tenho poucos vídeos, mas o que eu tenho, eu acredito que eu tenha te ajudado um pouco. Então, clica aí. Quem sabe eu subo o meu canal, né? Um beijo para vocês.